Bem-vindo ao Bom Chiado, uma história das músicas contada pelo Bom Chiado, dos LPs de 33 rotações ou dos 78 rotações anteriores aos LPs, não é? Hoje é dia 20 de agosto de 2023, essa é a 17ª edição do Bom Chiado. Esta edição e a próxima contam na colaboração com a roteirização do meu dileto amigo Elson Félice, e ambas vão ser dedicadas a Adoniran Barbosa. Muito bem, nós dividimos essa abordagem do Adoniran Barbosa em duas fases. A de hoje nós vamos discutir o trabalho, a falta de trabalho, o não trabalho, o ócio como forma de resistência ao trabalho, coisa que é muito presente na obra do Adoniran Barbosa. Para abri-la, né, a melhor coisa que nós temos que fazer é escutarmos Elifas Andreato. Para as novas gerações que não conhecem Elifas Andreato, um dos maiores artistas plásticos da história do país, e com a sua pena, não é, com seus pincéis, ele foi uma trincheira de resistência ao regime militar e autor das melhores capas de álbuns de LPs, do finalzinho dos anos 60 até meados dos anos 90. E muito próximo do Adoniran Barbosa, mais especificamente no período mais final da vida do Adoniran Barbosa. A importância dele é tão grande para a obra do Adoniran Barbosa que a gravadora incumbiu de produzir o LP, né, o último LP do Adoniran Barbosa. A capa é dele, é uma capa majestosa. Além disso, a contracapa, ou seja, interior, você tem o que é tido como uma espécie de, digamos, de uma foto oficial concebida por ele, da figura do Adoniran Barbosa. E nas costas você vê os carrinhos, os trenzinhos de brinquedos, os carrosséis, que o Adoniran Barbosa fazia com as próprias mãos para distribuir às crianças às vésperas de Natal. Eu acho que dá para perceber a importância do Elifas Andreato. Vamos escutá-lo, é o que de melhor a gente pode fazer. As pessoas dizem, ele tem uma obra engraçada. Não. A obra do Adoniran, salvo duas, três, é trágica, não é? E que ele consegue, com uma certa graça ou um humor, fazer a gente rir da desgraça que é a condição humana. Você não faz Iracema, Noite de Natal, Pode Apagar o Fogo, Mané, sem sofrer, cara. Não dá para fazer. Ninguém faz uma obra tão grande sem que isso tenha entrado lá no fundo dele mesmo. Só assim sai aquilo. Não dá, não tem superfície, cara, na obra dele. É tudo muito profundo. É um mergulho nessa tragédia. Todas elas cantadas por ele têm um coração sangrando, embora às vezes pareça divertido. Eu particularmente me sensibilizo muito com essa abordagem do Elifas Andreato. Eu acho que ele pega com a mão inteira a alma do Adoniran Barbosa. Eu acho isso uma coisa brilhante. Bem, exatamente por isso é necessário que nós desmontemos aquela história de que o Adoniran Barbosa é uma espécie de Charlie Chaplin da MPB. Uma figura tratada de forma caricatural, como se fosse um comediante. E, na verdade, se há um traço de comédia na produção do Adoniran Barbosa, ela serve para esconder o que era um homem profundo, um homem triste, angustiado, reflexivo em relação à tragédia do seu tempo. Essa é a essência do Adoniran Barbosa. E aí é necessário que façamos um mergulho histórico mínimo para que nós possamos contextualizar sobre filho de quem, filho de que processo é o Adoniran Barbosa. Olha, a construção da tal modernidade brasileira tem como marcos temporais a tal da abolição da escravidão em 1888 e no ano seguinte a proclamação da República. O que a gente sabe, não é isso? É que esse processo de construção da modernidade, esta alegoria de um Brasil pertencente a uma Europa efervescente com a Segunda Revolução Industrial, enfim, a tal modernidade como concebida pela aristocracia do final do Império e pelas oligarquias do começo da República, ela era profundamente excludente, profundamente conservadora, autoritária, violenta. Pergunte ao Euclides da Cunha, não é? Bom, e aí é muito engraçado, porque a bússola ideológica que orientava esse projeto modernizante
era o positivismo e tudo que estava dentro do positivismo. O higienismo, a apropriação do desenvolvimento dos conceitos sociodarwinistas, o que vai fazer com que as nossas elites entendessem que a ideia de progresso, a ideia de modernidade, estava associada necessariamente ao branqueamento da raça. E aí é interessante, porque aos naturais, não é? Eles estavam excluídos desse processo. Quem é que você chama de natural? O índio, o caboclo, o sertanejo, o pardo, o negro, estavam excluídos, automaticamente associados à ideia da vadiagem, da vagabundagem, da indolência, da preguiça. Então, essa coisa do branqueamento força uma tentativa de europeização, principalmente depois de 1850, quando acaba o tráfico negreiro, e depois de 1870, quando se desenvolve o chamado sistema de contrato. Não é? Então, volta-se as baterias e joga-se os anzóis todos na Europa para tentar trazer imigrante europeu aqui, sobretudo italiano, por uma série de razões que não dá tempo de nós discutirmos aqui. Bem, e aí é interessante, porque a construção da modernidade, na esteira da segunda revolução industrial, o próprio surto relativo de industrialização que a cafeicultura permite e os novos conceitos de trabalho do mundo burguês em consolidação dentro dessa modernidade, este mundo do trabalho pressupunha produtividade, hierarquia, obediência e qualificação. E é claro que esses valores são profundamente sedimentados por um discurso moral e ideológico bastante eficiente. É verdade que nem todos embarcavam nisso. É verdade que você tinha setores que eram refratários a isso, inclusive imigrantes, que chegam a ter posturas radicalmente de confronto a isso. Muito bem. E a Dona Barbosa, como surge? O casal Fernando Rubinato e Emma Ritchie, eles saem da região da cidade, da vila, na verdade, de Cavarzeri, no Vêneto, norte da Itália, empurrados, expulsos pela miséria, pela baixa produtividade agrícola. E em março de 1895, a bordo do vapor Espanha, eles desembarcam no Porto de Santos. Daí, obviamente, sobe a serra, como dezenas de milhares de imigrantes italianos, por algum tempo se hospedam na hospedaria do imigrante, migram para Valinhos. Em Valinhos, nasce o último filho do casal, João Rubinato, que mais tarde vai ser conhecido como Adoniran Barbosa. Muito bem. E onde está o encontro do Adoniran Barbosa com este novo conceito de trabalho da modernidade brasileira? Quando o Adoniran Barbosa tenta nos explicar quando ele nasceu, ele já deixa uma ligeira dica de como é que ele pensa o trabalho. Escutemos. Eu nasci em Valinhos. Nasci em 1900. Não, quer ver o negócio? Eu nasci em 12, né? Mas para mim trabalhar, depois arranjaram um batistério. Sabe o que é batistério? Pois antigamente isso é batistério. Hoje é atestado de nascimento. Antigamente era batistério. Como eu tinha nascido em 10, para ter 2 anos mais para poder trabalhar, compreende, filho? Que na fábrica não aceitava com 10 anos, só com 12. Então arrumaram um de 10 para mim pegar o basquete logo cedo, entendeu? Pois bem, essa expressão, pegar no basquete, até hoje é muito usada em São Paulo e no interior paulista. Quer dizer, pegar no pesado, trabalhar. Pois bem, então dá para nós percebermos que não era exatamente o que queria o nosso amigo Adoniran Barbosa. E me parece que ele deixa isso muito claro das memórias que ele tem da sua época de tecelão. Escutem. Olha, tecidos, tecelão, fiação. Eu trabalhava das 4 da tarde às 11 da noite, ganhava 400 reais por hora, era um dinheirão. Às vezes eu não queria trabalhar, sabe? Eu não ia trabalhar, então eu pulava o muro de uma cocheira, eu dormia nas baias onde os cavalos comiam capim, eu dormia até às 11. Quando o pessoal lá passava falando muito, aquela conversa, alô, aí eu acordava e pulava o muro e ia pra minha casa, malandro, sabe? Vivinho, mas ruim de roupa. Bem, mas quando essa aversão ao trabalho torna-se música? Ou seja, a ideia do progresso, a ideia do trabalhar para o progresso, a ideia do avanço, né? A contestação a essa ideia, quando é que ela ganha alguma formatação ideológica e de oposição a isso? Né? Sem a menor sombra de dúvida, um samba composto por ele,
com a parceria de Oswaldo Molly, chamado Conselho de Mulher. Vocês vão escutar aí uma gravação dos Demônios da Garoa, impecável, né? Escutem. Nós sempre escuto falar que o progresso vem do trabalho. Então amanhã cedo nós vai trabalhar, se Deus quiser. Progresso, progresso, nós sempre escuto falar. Então amanhã cedo nós vai trabalhar. Quanto tempo nós perdeu na boemia, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar. Agora escutando os conselhos das mulheres, amanhã nós vai trabalhar, se Deus quiser. Mas Deus não quer. Fenomenal, né? Quer dizer, um tiro no peito, para não deixar dúvida. Se Deus quiser, mas Deus não quer. E ponto final, e acabou a discussão. Mas é interessante, porque quando o nosso amigo Adoniran é chamado a falar sobre a malandragem, ele tem um conceito bem pertinente sobre a malandragem. Olha que interessante. Olha a que metáfora ele recorre para falar da malandragem. Olha que interessante. Fui trabalhar no hotel entregar a marmita. Eu entregava a marmita, viu, querido amigo, e eu, no caminho, eu tinha fome, sabe? No caminho eu abria a marmita e eu contava os bolinhos, entendeu? Se a família tinha 2 pessoas, tinha 6 bolinhos, eu afanava 2 no caminho, compreende? Eu comia 2. Se era 6, a família tinha 4 pessoas, ia 8 pastéisinhos, ia 10, eu comia no caminho 2, não era malandrinho já, sabe? Não era malandro, era espertinho, tinha fome. Não era malandro, era fome, não era malandragem. Sabe o que é malandragem? Malandragem é fome. A fome motivadora da malandragem, né? Bom, vamos avançar nessa história. Vamos antes passar por uma coisa que não pode passar despercebida. Quando é que João Rubinato vira Adoniran Barbosa? No seu início no rádio, não é? Ele é incitado a adotar um pseudônimo artístico e, por sugestão de um colega dele, chamado Adoniran, ele abraça o Adoniran e o termo Barbosa ele vai buscar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque havia um cantor de samba que morreu precocemente. Aliás, ele nasceu no mesmo ano que o Noel Rosa nasceu, 1910, e morreu no mesmo ano que o Noel Rosa morreu, 1937. Portanto, ambos viveram 27 anos. E essa figura do Luiz Barbosa, ele era extremamente interessante, que ele tinha um canto manso de samba, extremamente sedutor, muito bom de divisão, não é? E tudo indica, claro, que o Adoniran Barbosa fosse amigo dele e admirador dele. Portanto, João Rubinato vira Adoniran Barbosa em função disso aí. Mas vamos avançar. Em 1958, o Gianfrancesco Guarnieri escreve uma obra para o Teatro Oficina, em São Paulo, chamada Eles Não Usam Black Tie, ou seja, eles não usam gravata preta, ou seja, eles quem não usa gravata preta? Os pobres, os miseráveis, porque os homens de gravata preta compõem o andar de cima da sociedade. E, na verdade, essa obra ela retrata uma tensão no interior de uma família operária, com a eclosão de uma greve, onde um dos irmãos adere à greve, torna-se uma liderança da greve, e o outro irmão, também operário, ele busca furar a greve e mostra um comportamento ideológico bastante diferente do outro. E isso estabelece uma tensão muito grande. E o Gianfrancesco Guarnieri vê na figura do Adoniran Barbosa a pessoa ideal para compor a trilha sonora. Daí o Adoniran Barbosa compõe um samba, onde o título já é um esculacho. Chama Nós Não Usamos Black Etais. E o engraçado é que ele coloca a segregação de classes de uma forma bastante clara. Ou seja, em nós que não usamos o black tie, tudo é melhor, tudo é mais gostoso,
tudo é mais tranquilo, tudo é mais legítimo. Vocês, a parte de cima da pirâmide, os que usam black ties, não têm a felicidade que nós temos. Então é engraçado que ele fala que o nosso amor é mais gostoso, a nossa saudade dura mais, o nosso abraço é mais apertado, não é? As nossas juras são mais juras, o nosso carinho é mais carinhoso. Tá? E então esse samba, para mim, é uma pérola ideológica e de uma beleza impressionante. Vocês vão ouvi-lo cantando pela Verônica Ferriani. Nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço mais apertado, nós não usamos black tie. Nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço mais apertado, nós não usamos black ties. Minhas juras são mais juras, meus carinhos mais carinhoso, suas mãos são mãos mais escuras e o seu jeito é mais jeitoso. Nós se gosta muito mais, nós não usamos black ties. Nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço mais apertado, nós não usamos black ties. Minhas juras são mais juras. Pois bem, esse samba que vocês ouviram é de 1958. Como eu disse, feito para a peça, eles não usam black tie. Uma outra obra composta pelo Adoniran, já alguns anos depois, já no começo dos anos 70, chama-se meados dos anos 70, na verdade, chama-se Torreiros no A Milanesa, que é uma obra que o Adoniran Barbosa faz em parceria com Carlinhos Vergueiro. E essa obra é bastante interessante, porque parece que ele rende-se a quem trabalha, né? Inclusive há um dos tipos de trabalho mais bruto, mais desqualificado, de mais baixa remuneração, que é o chamado orelha seca de construção civil, o tal do pedreiro meia colher, né? E essa obra é bastante interessante. E ele termina falando, vamos sentar na calçada, vamos comer sentado na calçada e falar isso e aquilo sobre coisa que nós não entendemos nada. Quer dizer, não há nada mais explícito acerca da alienação do trabalho do que isso, do caráter alienante do trabalho do que isso, né? E num depoimento do Carlinhos Vergueiro, bastante interessante, ele conta que ele rabiscou a letra e levou para a Adoniran Barbosa, a Adoniran Barbosa completou a letra, só que o samba ficou esquecido, né? Ficou anos esquecido e ele pensou que o Adoniran tinha sumido com o samba. E de uma hora para outra, a Adoniran disse a ele, olha, vem para cá, vamos acabar aquele samba que a Clementina quer gravar. Clementina de Jesus. E reescrevendo o samba, o Adoniran Barbosa adverte o Carlinhos Vergueiro, fala, tira essa coisa de que existe bife à milanesa na marmita. Substitui bife por torresmo. Aí diz que o Carlinhos Vergueiro perguntou a ele, mas por quê? Sim, porque peão não come bife à milanesa, come torresmo. Então o Carlinhos Vergueiro foi substituir o torresmo, substituiu o bife por torresmo, né? E aí o Adoniran virou para ele e falou assim, quantos torresmos? Ele falou, torresmos. Ele falou, não, um torresmo. Aí o Carlinhos Vergueiro falou, por quê? Porque fica mais triste. E assim é conhecido esse samba, né? Que está neste LP que eu apresentei para vocês. Cada da obra bateu de obra. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O enxadão da obra bateu de obra. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O que você trouxe na marmita, dito? Trouxe ovo frito. Trouxe ovo frito, velho. E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa da minha Tereza. Vamos almoçar
sentados na calçada, conversar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada. Depois puxar uma paia, andar um pouco pra fazer o que é dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. Como é que falou? Espero que vocês tenham gostado disso. E no fechamento do programa vocês vão escutar uma singeleza do Adoniran Barbosa, que é um samba marcante, lírico, não é? Que é uma denúncia dos de baixo, na verdade, chamado Vide Verso e Meu Endereço. Até domingo que vem. Um abraço. Seu Gervásio, se o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Não tem segredo. Pode ler, não tem importância. Venho por meio dessas mal traçadas linhas comunicar-lhe que fiz um samba pra você, no qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo que você me fez. Com o dinheiro que um dia você me deu, comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira. Ali vou me defendendo, pegando firme, dá pra tirar mais de 1000 por vez. Casei, comprei uma casinha lá no Ervelino. Tenho 3 filhos lindos, 2 são meus, um de criação. Eu tinha mais coisas pra lhe contar, mas vou deixar pra uma outra ocasião. Não repare a letra é de minha mulher. E diverso meu endereço, apareça quando quiser.